Pessoal, dando continuidade ao naturalismo, para a gente finalizar essa subcategoria do realismo, o naturalismo, vou falar um pouquinho agora sobre o público leitor e mais algumas características que eu não falei no vídeo anterior. Então, o público leitor do naturalismo era um público que ainda estava muito focado ao realismo, né? Ao realismo. E o realismo é um pouquinho diferente do naturalismo. Então, o naturalismo ele foi sendo introduzido aos poucos, ele foi sendo falado aos poucos, porque os autores não queriam que o público perdesse o interesse, né? Como o naturalismo ele é muito mais científico, é um texto um pouco mais difícil de ser lido, né? Que fala sobre teorias científicas, o autor não queria que o público perdesse esse interesse, então foi falando do naturalismo bem aos pouquinhos, bem assim, devagar, para o pessoal se acostumar com essa ideia nova. Uma das características que vai ser mais presente nas obras naturalistas, principalmente do Aloysio Azevedo, que é o autor do Cortiço, né, é a animalização dos personagens, a animalização do homem. E o que é isso? É quando o personagem ele quase vira um animal, né? Ele é transformado em um animal. Ele continua sendo um ser humano, mas ele age como se fosse um animal. E isso tem muito a ver com os instintos de sobrevivência, instintos sexuais. Então o Cortiço vai falar muito sobre isso. O que o homem é capaz de fazer para sobreviver, né? O que o instinto animal vai fazer com que esses personagens ajam de certas formas para conseguir o que eles querem, ok? Essa característica, né, de animalização, ela tem um outro nome, e é uma figura de linguagem, chama zoomorfização. Zoomorfização, que é você transformar o comportamento de um homem, né, de um ser humano, em um comportamento animal, que é o que o Darwin fala, né, que o homem, já que o homem ele evoluiu de um animal, ele é um animal. Ele é um animal racional, só que continua sendo um animal e muitas vezes ele age irracionalmente também, e muitas vezes o homem ele é condicionado às coisas do meio, né? O meio em que ele vive faz com que ele haja de certas formas. Vamos falar um pouquinho sobre o principal autor do naturalismo brasileiro, que é o Aloysio Azevedo. O nome completo dele é Aloysio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo, mas ele é mais conhecido como Aloysio Azevedo apenas, né? Ele assina os livros dele como Aloysio Azevedo. Ele nasceu no Maranhão, né, em São Luís. Nasceu em 1857, morreu em 1913, como está aí na imagem. E ele trabalhou como caricaturista em jornais, então ele fazia caricaturas para jornais. E depois de um tempo ele acabou escrevendo o primeiro livro dele, que se chama O Mulato, né? O primeiro livro dele que se chama O Mulato. O Cortiço foi o último livro que ele escreveu, então é considerado um dos melhores livros, um dos livros mais bem desenvolvidos, mais bem escritos do Aloysio Azevedo. E é um dos mais importantes também do naturalismo. O Cortiço ele resume bastante todas as características do naturalismo, como os personagens agindo de maneira irracional, sempre ligados ao instinto, o uso de teorias científicas para explicar certos comportamentos, como o determinismo, né? O meio onde você vive determina como você age, ou a sua história, né, como ser humano determina como você age, a sua raça, a sua classe social. Então, esse livro ele é muito importante por conta disso, por isso que ele aparece tanto nas listas obrigatórias de leitura. Seria interessante vocês terem contato, lerem um pouquinho dos dois livros, né? Tanto do Mulato quanto do Cortiço, para vocês compararem até como foi a evolução da escrita do Aloysio, né? O Mulato foi o primeiro livro e o Cortiço foi o último. O Mulato vai contar a história de, como o nome já diz do título, de um mulato, que ele é bastardo, então ele nasceu numa fazenda no Nordeste. E esse livro tem 3 personagens principais. O José Pedro, que é o fazendeiro, né, dessa fazenda do Nordeste. A Domingas, que é uma escrava, né, dessa fazenda. E a Quitéria, que é a mulher do José Pedro, ok? E basicamente a história é que o José Pedro, que é o fazendeiro, ele dorme com a escrava. E tem um filho com essa escrava, que é o mulato, né, o que dá o título do livro. E a Quitéria, que é a mulher do José Pedro, descobre isso e, para meio que se vingar, ela dorme com o padre do lugar. E aí o José Pedro faz um acordo com o padre, né, que vai deixá-lo vivo, e mata a esposa no lugar. E esse menino que eles tiveram
ele volta depois de um tempo para tentar descobrir mais sobre o passado dele. E é basicamente essa a história de um mulato, tá? E essa questão de miscigenação das raças, né, de usar o mulato, de usar o negro, né, que é a escrava, de usar o fazendeiro, que é branco, vai acontecer muito nas histórias do Aloysio de Azevedo, e no Cortiço isso acontece novamente. O Cortiço já é um livro um pouco mais conhecido, e é um livro bem importante, porque ele cai muito nas listas de leitura obrigatória dos vestibulares. Ele é o maior representante do naturalismo brasileiro, né? Sempre que se fala sobre naturalismo, o primeiro livro que se vem à mente é o Cortiço, do Aloysio Azevedo. Não é uma leitura muito divertida, mas é uma leitura muito importante. E é legal ler o livro sabendo as características e tentando encontrar essas características naturalistas nesse livro. Então, como eu falei anteriormente, o Cortiço é o último romance do Aloysio Azevedo e ele é considerado um romance tese, né? Romance tese. O que é isso? Tese, vocês já ouviram falar, né? Quando a gente escreve redação, tem a tese e os argumentos. Tese é um ponto de vista. Então, os romances do naturalismo, eles são considerados romances tese porque eles vão defender um ponto de vista. E nesse livro específico, o autor vai defender a ideia de que, mesmo o ser humano mais decente, quando ele é posto em um determinado local, ele pode ser corrompido por esse local. Então, essa é a defesa que o Aloysio Azevedo vai tentar provar nesse livro através das teorias científicas. Então, os livros do naturalismo, eles são quase como um estudo de alguma coisa, né? Os autores querem provar alguma coisa através dessas teorias. Por isso que talvez não sejam tão divertidos de serem lidos, mas são muito importantes. Uma outra tese que o Aloysio Azevedo quer provar neste livro é que a mistura de raças em um mesmo local, ela leva a uma certa degradação humana. Então, o fato de ter ali de ter portugueses, de ter brancos, de ter negros no mesmo local, faz com que aquele local do Cortiço seja um local não muito decente. Então, vamos falar um pouquinho sobre os personagens. Os personagens do Cortiço, né, e dos livros naturalistas dos livros naturalistas como um todo, eles são bem superficiais, né? Então eles não têm muita profundidade psicológica. É muito diferente do realismo, que tinha mais profundidade psicológica. Os personagens eles tinham mais camadas. Aqui eles são bem superficiais. Cada um tem como se fosse um estereótipo, né? Cada um tem uma função ali na história. Eles não têm muito passado, não tem muita parte psicológica tão assim complexa. Eles são bem assim superficiais, você sabe exatamente o que eles vão fazer durante a história toda. A gente tem o primeiro personagem, que é o protagonista do livro, que é o João Romão, e ele é o dono do Cortiço, e além de ser o dono do Cortiço, ele é o dono de uma pedreira que tem ali perto do Cortiço. E o que ele representa na história é o capitalista explorador, é aquela pessoa que explora os outros em prol de ter lucro. Então é isso que ele representa na história. Depois a gente tem a outra personagem, que é a Bertoleza, e ela representa a escrava na história. Ela é uma escrava que pensa que é uma escrava livre, né? Que ela recebeu a carta de alforria, pensa que ela é livre, só que ela não é. E ela mora com o João Romão, ela tem um relacionamento ali com ele, e ela trabalha para ele, como uma escrava mesmo. Mas ela acha que ela não é escrava, que ela foi alforriada. Só que o João Romão não fala para ela que ela continua sendo escrava. E depois de um tempo, né, quando ela já não tem tanta serventia pro João Romão, porque ele só a quer por perto para que ela trabalhe para ele. Quando ela não tem mais serventia, ele a vende para o antigo dono dela. Então, além do João Romão da Bertoleza, a gente tem o Miranda, e ele representa o português, o comerciante português. E ele vive ali perto do Cortiço, num local bem europeu, assim, a casa dele, o sobrado que ele vive é bem europeu. E o João Romão tem inveja dele, né? Então ele quer explorar o máximo dos trabalhadores dele para conseguir dinheiro para ter uma casa igual à do Miranda. Depois a gente tem o Jerônimo, que é o português que trabalha na pedreira do João Romão, né? Ele trabalha lá. E ele é uma pessoa que representa a disciplina do trabalho. Ele é bem assim, pontual, bem dedicado ao trabalho dele. Mesmo que ele seja explorado pelo João Romão, ele é bem dedicado. E esse Jerônimo vai ser muito importante porque ele que vai provar a tese do Aloysio Azevedo. Aquela tese lá do começo que eu falei, né, que o homem
o ser humano ele pode ser o mais decente possível. Se ele for inserido num meio degradante, ele vira uma pessoa corrompida. E o Jerônimo é esse que vai provar essa tese. Ele é casado com a Piedade, que é uma portuguesa, e na história ela representa a mulher europeia. E do outro lado a gente tem a Rita Baiana, que é uma mulata e ela representa a mulher brasileira. Ela está sempre ali organizando as festinhas, os pagodes ali no cortiço. Então a gente tem o Jerônimo, que é casado com a Piedade, os dois são portugueses, e a gente tem a Rita Baiana. O Jerônimo, quando ele é inserido ali no meio do cortiço e conhece a Rita, ele acaba se interessando por ela e tem um relacionamento com a Rita Baiana. Então ele trai a esposa. Isso prova a tese do Aloysio Azevedo, que o homem, como Jerônimo, mesmo sendo trabalhador, mesmo sendo honesto, quando ele é inserido ali dentro daquele cortiço e quando ele entra em contato com aquelas pessoas ali, ele vira uma pessoa corrompida, uma pessoa que trai a esposa, uma pessoa que faz coisas que aparentemente ele não faria se ele estivesse em outro local. Então, basicamente, essa é a história central do cortiço. É interessante que vocês entrem em contato, né? Leiam algumas coisas do cortiço. Eu sugiro que leiam um livro. Não é um livro muito interessante do ponto de vista de história, mas é um livro muito importante na questão do naturalismo. Então, a gente termina o naturalismo aqui com o cortiço do Aloysio Azevedo e a próxima matéria que nós estudaremos será o simbolismo e, por último, o parnasianismo, para a gente finalizar a literatura e a nossa matéria desse ano também.